Brasil! Brasil! A seleção chegou! Vini Júnior! Vini Júnior! Rafinha! Rafinha! Alisson! Alisson! Casemiro! Casemiro! Militão! Militão! Marquinhos! Marquinhos! Fabinho! Fabinho! Alexandro! Paquetá! Wesley! Cabeção! Matheus Cunha! Cunha! Martinelli! Henrique! Voltamos. E é incrível como, quando você fica muito tempo sem fazer alguma coisa, no caso esse podcast, surgem duas vontades. Uma de não fazer mais e uma vontade grande de fazer. Lógico que a vontade de fazer ganhou e por isso estamos aqui, para falar de muitos ganhadores e quem sabe um pouco de perdedores. Tá comigo hoje também ou não? Estou com você. E a vontade de não fazer, ela é tentadora, mas eu levei como um recesso, tio Bill. Recesso de Copa do Mundo. A Copa que para nós acabou no dia de ontem, ou seja, temos Cash de la Morte novamente, tio Bill. Talvez seja até mais interessante falar agora sobre flag do que sobre futebol, né? Ainda mais porque não teremos mais a possibilidade de ver um Uzbequistão versus Tunísia às 10 da noite, então isso entristece muito. Então a gente é obrigado a falar de flag. E tem muita coisa para falar, inclusive rodada que passou aí, mas não foi nem questão de Copa do Mundo. Eu andei um pouco adoentado, não consegui, não tinha forças, não tinha voz, não tinha nada para gravar o podcast, não tinha nada para oferecer do pouco que eu já ofereço. Mas vamos falar, pô, vamos aproveitar que a gente tá aqui. Tenho certeza que o pessoal vai vir ouvir para querer saber se vão falar, pô, vão esquecer, vão ignorar a rodada só porque é o nosso time e não é o time deles, não. Estamos aqui e vamos pelo menos relembrar, porque é difícil. Eu vi as highlights, mas já faz muito tempo, nem fudendo eu vou rever. E vamos ver se a gente consegue lembrar alguma coisa e falar por cima aí, né? Quer queira, quer não, já faz muito tempo e a memória da gente já não tá aquelas coisas. Tio Bill, a gente vai começar com o primeiro jogo da última rodada que nós tivemos, acabou passando, né? Você estava adoecido, mas eu lembro bem, tio Bill, né? E eu vou começar dando detalhes do jogo do Bulldogs e do Grim Reapers, que teve vitória do Bulldogão pelo placar de 22-14, tio Bill. E eu tenho duas coisas que vi o jogo há muito tempo atrás, né? Sei lá quanto, mais de 3 semanas, não lembro. Mas duas coisas ficaram na minha cabeça. 3 coisas, tio Bill. Como o Reapers entregou demais. Era pra ter vencido a partida, no caso, né? Era pra ter vencido, mas não venceu. Porém, teve o jogo na mão, né? Num jogo já com o tempo acabando, cronômetro pra zerar, basicamente. Muito pouquíssimo tempo de jogo. E perdeu, cara. E o nome da partida foi dele, né? Tigelinha, pérola entre os porcos. 3 TDs do Tigela. Ele que já é referência não só no Bulldogs, mas referência também no nosso Campeonato Paulista de Flag, como um dos melhores recebedores do campeonato. Então a gente sempre exalta aqui, tem que respeitar o Tigelinha, ele joga muito, tá? O Bulldogs desanda, né? Desanda não, né? No caso, o ataque do Bulldogs volta a andar, consegue 3 TDs, creio eu que muito por mérito do Tigela e demérito da equipe da defesa do Grim Reapers, que no último lance do jogo, no último TD do Tigela, tem uma limpada de flag absurda, né? E o Tigelinha não tem nada a ver com isso, correu, hat-trick dele, e ele, que não gosta de mata, beija ou transa, cara, que partida tenebrosa do Sr. Thales Prando, horroroso, jogou de ressaca, descompromissado. Então se ele gosta de detalhe, tio Bill, este é o detalhe da partida, jogador safado e descompromissado. Casa, mata ou transa Carlo Ancelotti, Vini Júnior ou Bruno Guimarães? Cara, vou falar. Eu caso com Vinícius Júnior. Eu transo com Bruno Guimarães e eu mato Ancelotti, mas pelo motivo de que só pode existir um ser humano com a sobrancelha levantada neste planeta, e esse cara sou eu, não é ele é fake, tá? Matou o velho, transou com o mais bonito e casou com o mais rico, você não é nada bom. Mas enfim, agora na nossa brincadeira aqui deve ter gente rasgou a camisa agora no meio aqui.
Eles fizeram de novo! Mas esse jogo do Bulldogs, ele tem duas maneiras de ver e eu acho que as duas estão corretas, né? Primeiro, do caralho, o Bulldogs conseguir buscar um resultado, porque tem time que não consegue, isso é fato. E, ao mesmo tempo, foi um resultado sofrido diante de um time que a gente sabe que está enfraquecido, menos peças, a gente sabe disso. Então, assim, as duas visões estão certas. Meio copo cheio, meio copo vazio, vai depender de quem quiser olhar, ou aceitar os dois também, porque dá pra aceitar os dois. E eu acho que é uma vitória que constrói casca, né? Não são, como você disse, não são todas as equipes que conseguiriam buscar este resultado. E o Bulldogs conseguiu, né? Uma viagem longa até o CTT, jogou no jogo do primeiro horário, que é sempre mais difícil, na minha opinião. Então, belo resultado, cara. Belo resultado do Bulldogs, e o Reapers demonstrou uma certa força até certo período na partida. Mas é que a gente falou, né? Esse ano, reconstrução do Reaperzão. E já puxando o Tio Bill, depois tivemos o confronto entre o Limeira Tomahawk e o CTT Sharks, Tio Bill. Jogo 18-8, vitória da equipe da Zona Sul. O Sharks consegue a sua vitória com QB Japa e que vai ganhando jogos, vai ganhando experiência, vai tendo partidas melhores. O Sharks vai demonstrando mais jogadas de playbook. E é um time que eu gosto de ver e espero continuar essa evolução. E, Tio Bill, aproveitando, cara, o que fica de relance deste jogo, na minha cabeça, é apenas... Tem dois acontecimentos. Porque eu falei, eu não sei, desde o jogo lá do CTT do Sharks, lá em Leme do Sharks, eu não sei se o apelido dele é Chuco, que é o nosso querido esbelto, que amassou mais um em bloqueio. E aí deu um desentendimento e o jogador do Limeira fica bravo, né? Vem esse lance na minha cabeça. E também que o jogador do Sharks foi ejetado por agressão. Mas eu vi muito bem. Tinha até mandado no grupo do Rivers. E, cara, ele foi agredido antes de agredir, tá? Espero que esse homem não tenha sofrido consequência nenhuma mais grave, porque ele é inocente e eu estou fazendo defesa dele aqui agora. Ele bateu porque apanhou. Tem que passar pano pra ele sim, tá? O cara do Tomahawk agride ele primeiro, dá o soco e ele devolve, pô. Toda ação tem uma reação, é física. Então, assim, tirando isso, não lembro mais do jogo, Tio Bill, mas vitória do Sharks, uma vitória bem controlada, pra falar a verdade. E o Tomahawk foi sem os reforços, né? Eu falei que isso poderia acontecer. Nós tínhamos o furo jornalístico e aconteceu. E sem os reforços, não tem o que fazer. Aconteceu o que a gente já tinha dito que ia acontecer no momento que o Sharks descobrisse um QB que tivesse compromissado, e porque a peça vai falar que o time dos caras é ruim? Não é, tem um monte de jogador bom lá. Faltava um QB pra vitória, e faltava, pra vitória vir mais fácil, faltava enfrentar um time muito fraco. É o caso do Oliveira, infelizmente, né? Muito fraco. E aí, pô, vitória importante pro Charcão, porque a gente sabe que não precisa de muito para classificar no atual regulamento. E então, uma vitória já deixa os meninos voltar a sonhar, porque pelo menos jogar pós-temporada é legal, pô. Só tem 6 jogos de temporada regular, né? É bom ter um joguinho de playoff, é sempre uma atmosfera diferente. E o último jogo do dia, Tio Bill, tendo em vista que não avisaram o pessoal de Franca que para jogar o Campeonato Paulista você tem que viajar do estado de São Paulo, e aí eles tiveram um certo problema com o ônibus que não foi fornecido. Então este confronto, que eu não lembro contra quem eles iam jogar, foi cancelado, meu amigo. Mas tivemos o último confronto do dia, que foi o confronto entre a sensação Soldiers, empurrado pelos bastardos, enfrentaram eles, Black Panthers. Eu ia fazer a voz daquele cara, Tio Bill, que filmou The Funk, esqueci o nome dele, cara. Dan Lessa, mas eu fiquei envergonhado. E, Tio Bill, eu pelo menos acho, que eu critiquei muito. Falei, não dá pra cancelar o jogo do Black Panthers, eles mandam. É só dar, né? Não sei se eu falei isso,
eu retiro tudo que eu disse, tá? Mas se eu não falei, eu ia ter falado. Falar, meu Deus, que vergonha. Como permitem? Tem que jogar, dá prioridade, blá, blá, blá. Rodrigo Feu, me desculpa, pelo amor de Deus, cancele todos os jogos do Black Panthers, porque esse time é horroroso. Eu não quero mais ver jogo do Black Panthers. Eu estava reclamando, mas vocês estavam, a diretoria, a PFA estava me defendendo, nos defendendo. Não deixem mais o Black Panther jogar, pelo amor de Deus. Primeiro, eu sempre me pega esse tema das viagens aí, porque eu conheci o Flag com os jogadores bancando. Então, sempre quando eu ouço essa história, principalmente de vocês do interior aí, de a prefeitura não deu bola, a prefeitura não deu campo. Eu fico pensando, porra, vocês são os playboy mal acostumados da porra, hein, mano? Quem tá no time tem que trincar com a responsabilidade do campeonato, mano. Ah, o moleque tem 16 anos, tá desempregado. Foda-se, R$ 15 de cada um, 20, 25. Quanto é que esses caras estão cobrando de mensalidade ou o time não tem mensalidade? Se não tiver, mano, fecha essa bodega. E que bom, né, que o Black Panthers achou uma brechinha ali na agenda, tão ocupado deles, que devem estar disputando aí várias competições importantíssimas, devem estar liderando tudo. Eu não faço ideia do que eles joguem a mais, mas acharam essa brechinha para poder permitir que a sensação metropolitana, quem sabe até o Seed 1, olhe lá, filasse mais uma vitória com o primeiro TD. Eu acredito que foi, né, o primeiro TD do campeonato assim no primeiro snap. Foi muito rápido, acho que foi o TD. Não sei, tio Bill, não temos a informação, mas briga muito pra ser o TD mais rápido da história do Campeonato Paulista de Flag. Foi absurdo. Eu acho que do campeonato deve ter sido o primeiro snap. Deve ter tido outro no período pré-jurássico, mas nem mesmo a Unicamp de Maurício Zamit conseguiu essa proeza, cara. E só mostra o entrosamento que o time tá. Se for falar sobre o Soldiers, a gente vai ficar sendo repetitivo. Tudo que a gente já falou até agora se mantém, não tem nada que desabone. A gente vai precisar que aconteça alguma coisa pra gente falar: opa, olha aqui, porque os caras demonstraram fraqueza nisso ou naquilo. Por enquanto, nada a declarar. Nada a declarar. Uma equipe excelente, a gente vai falar mais deles ainda neste episódio, tipo. Então vamos aguardar, porque eles têm um confronto interessantíssimo que eu quero ver como o Quebenasa vai estar se comportando, né? Em relação ao busão, só para fechar o assunto mesmo, não tem muito que ficar dando trela, não. Eu entendo, o gasto é muito alto, realmente, de Franca para São Paulo. Mas assim, aí a gente entra em outros termos, né? Quem fez a tabela, quem colocou um time de tão longe para jogar lá, porque teve rodada em Americana, né? Quem colocou um time lá do lado de, acho que é Minas, eu acho que Franca fica para esse lado, para jogar em São Paulo, quando às vezes, não sei se para Americana era mais perto, enfim, que seja. Então a gente puxa vários outros problemas de planejamento, sabe? Eu não acho que a culpa é somente do pessoal de Franca, eu acho que também tem que ficar com a responsabilidade, mas eu também vejo uma parcela de culpa em quem organiza, né? Não somente da equipe, mas também quem organiza o campeonato. Enfim, meio a meio, rachem a culpa. A gente é brasileiro, a gente gosta de culpar alguém, né, tio Bill? Então a culpa é do Neymar. Dito isto, seguimos pra rodada deste domingo, tio Bill. Rodadinha boa em Indaiatuba, né? Um dos melhores terrenos para se jogar o flag, desde a cidade até o campo, até a rapaziada lá de Indaiatuba, que o pessoal é meio maluco, mas é gente boa. Tio Bill. Pode esperar só coisas boas, né? Eu não tenho informações que eu não tenho, né? E que eu sei que inaugurou lá um centro esportivo, acho que em Indaiatuba, né? Não tem árvore nenhuma nesse lugar aí, vai ser foda. Mas assim, se for nesse lugar, é um lugar novo, estrutura, governamento, não sei o que lá, e pipipi, popopó, até o Alpacas fez um jogo amistoso contra o Unicamp pra estrear lá, foi quando o Ronaldo machucou o joelho e tudo desenrolou. Então talvez não seja no lugar que a gente tá acostumado, talvez seja em outro. Então é também pra gente avaliar, né? A gente que gosta de uma árvore, gente que gosta de um negócio mais puxadinho, mais juntinho, pra ver como que vai ser nesse novo lugar, se realmente for nele, né? Eu vou estar lá e trago informações sobre o local. Meu amigo, sobre os jogos, né? Vão ser 4, se não me engano. O primeiro às 8, tio Bill, e o confronto é entre Avaré Flag Football, quase que eu falei o nome do finado. Desculpa, Avaré Saruê Flag Football 8x8 contra Weavers Football
pai do São Paulo Tigers, o jogo às 8, o pior horário de todos, meu amigo. Depende do ponto de vista, né? Você pode estar liberado cedo e vai embora e você passa o resto do seu almoço em casa ainda. Mas o Rivers é favorito, né? O- Mas eu não acho que vai ser fácil, não, viu? Eu acho que os caras estão afim de jogar contra vocês. Avaré, a cidade de Avaré, que nunca perdeu para a cidade americana, né? No flag. E nesse confronto, eu acho que fica a ressalva, né, do jogo sangrento que o Rivers teve aqui contra o Tigers, né, americano, muitas lesões. Eu acho que acho não, né? Eu sei que a equipe vem com desfalques por conta disso, o pessoal se machucou, o pessoal teve que operar. Então, ver, cara, eu acho que abre uma margem interessante, assim, pro Scorpions, tendo em vista, né, que o Rivers é, sim, favorito, tudo bem, continua favorito, mesmo com os desfalques, mas acho que se existir, às vezes, uma margem muito grande entre as equipes, ela dá uma diminuída por conta disso, né? E o Marcão já mostrou ter braço, o Scorpions não, o Avaré já fez bons jogos esse ano, mostrou ser uma equipe competitiva, trouxe reforços, né? Vem melhorando a equipe, né? Defensivamente tem o Mazieiro que é destaque, né? No ataque tem o Marcão, tem o pessoal que veio de Iguaçu com ele, e eu acho que pode a qualquer momento aparecer o pessoal que joga capacete lá em um dos times da cidade de Avaré e melhorar a equipe. O pessoal é experiente, o pessoal sabe jogar o jogo, e é o que eu falei, 8 horas da manhã, pro Marcão é meio-dia, ele tá voando, ele tá pronto, então tem que tomar cuidado com essa diferença. Seria muito interessante para aquela dinâmica, né? Do ganha de um, perde pro outro, se o Avaré ganhasse, né? Era mais uma porta que se abria aí de possibilidades para entrar pro ciclo. Nesse campeonato que já se provou ser maluco, né? Acho que não existe mais lógica, né? Tem a nossa, né, uma certa lógica, mas acho que isso se mostrou estar muito em aberto, tendo vitórias de equipes que não eram favoritas e a própria Unicamp perdendo seu primeiro jogo em 3 anos e meio, né? Se a gente for pegar. Então, um campeonato que se mostra aberto, e por isso que eu não duvido, não, de um jogo super duro, no sentido de dificuldade, né? Que o Avaré pode propor. Porque, como eu disse, o pessoal tem experiência do lado de lá, né? O pessoal pode falar que eles não estão mais no auge, né? No melhor forma física, no melhor né, estilo tático, técnico, e que já teve, né, esse nome tão conhecido dentro do flag, mas eles sabem jogar o jogo, eles mostraram ser competitivos, né, estão longe, mas muito longe de ser uma equipe ruim, um saco de pancadas dentro dessa caipira, ou seja, jogo duro, jogo pegado, jogo brigado, né, mas vou puxar a sardinha pro lado do tecelão e acho que o ataque do Rivers vai deslanchar e dará o seu show. Elias Gobi chega ao Campeonato Paulista de Flag. Acho que dá pra falar que tá um 70-30, mas um 30 corajoso. Mas é inevitável. Acho que o Tecelão é favorito. Tem muita surpresa. Surpresa sempre pode acontecer, né? Mas se acontecer do jeito que se imagina, uma vitória tranquila daquele, sei lá, 2 posses. Tá bom. Tá bom, jogo excelente, continuar ganhando confiança pro restante do campeonato, eu acho que é aquilo. E outra, uma derrota que seja que o Avaré venha a ter pro Rivers também não é fim de mundo nenhum, eles que estão conseguindo demonstrar o seu jogo, creio que vão estar nos playoffs e podem dificultar a vida de qualquer equipe, sim, pela experiência que eles já têm. E depois, tio Bill, a gente vem pro prato principal, cara. E que prato principal, que jogo incrível. Eu estou ansioso, né? Espero que tenha uma sombrinha ali lá em Dayatuba, porque eu quero ficar para assistir. Eu quero ficar para acompanhar, para atazanar e para ver. Ai, quem é meu amigo sabe. Quero ver a minha Unicamp, rapaz. Contra o seu Silver Knight. Eu tô fechado com o Koala doido. É eles, reedição do Sampa Ball 2025, que foi um jogaço. O eterno 6-5
o couro da caipira na Metrópolis, teremos Silver Knights contra Unicamp Eucaliptus. Do mesmo jeito que seria interessante a rotação, a vitória do Avaré Flag Football 8x8, uma vitória do Silver Knights daria um tempero especial, principalmente aí na caipira, né? Acho que faria muito, principalmente uns 2 times aí, dar umas esfregadas de mão. E aí começaria a vislumbrar um outro cenário, né? Que antes parecia um pouco mais improvável. Abrir uma porta, né? Abrir a famosa porta. Você vai abrindo porta, abrir uma janelinha do banheiro, contato. A derrota para Unicamp Tigers abriu uma pequena janelinha do banheiro. Eu acho que se o Silver Knights consegue essa vitória para cima da Unicamp, já abre uma janela. Não é uma porta, não é um portão grande na frente, é uma janelinha, né? O que já é muito comparado aos anos anteriores, cara. Mas, tio Bill, eu espero um jogo extremamente equilibrado, tá? Eu acho que o nosso querido Guilherme Albuquerque, né, vulgo mídia marrom, o 8x8 Collection, ele conseguiu, né, fazer com que os seus comandados realizassem um excelente jogo contra a Unicamp, né, reduzindo o ataque de Maurício Zamit e de Ricardo ou Bundudo a apenas um touchdown, né, coisa que eles só tiveram uma partida até hoje, que foi esse confronto. E eu acho que começa a entrar no jogo mental de será que eles vão fazer o que eles fizeram no último confronto, eles vão mudar? E eu confesso que eu não sei, cara. Não sei o que passa na cabeça tanto do Ricardo quanto do Gui. Mas tenho curiosidade para acompanhar esse confronto e ver se o SK faz essa Unicamp sangrar mais uma vez. Pode não ganhar, né? É o trauma. Mas sangrar eu acho que eles têm capacidade, tio Bill. Né? Espero um jogo do mesmo nível que foi Tigers e Rivers, no sentido de entrega, de disputa, de briga, de luta, né? Como a gente sempre fala, né? No sentido da vontade. Então eu espero um grande jogo. Eu realmente vou ficar muito frustrado se for uma partida bem apática e uma vitória muito fácil para qualquer um dos lados. Eu quero um jogão. Tem o tempero especial, né? Por mais que o último jogo foi simplesmente o Sampa Ball e agora é um jogo de temporada regular, eu acho que tem essa vontade e seria, né? Seria reconfortante até pro SK ganhar esse jogo. Por vários motivos. Acho que não para se lamentar, tipo, nossa, tá vendo? Dá pra ter ganhado dos caras. Mas pra pensar, pô, dá pra ganhar dos caras. Se a gente ganhou agora, pode ganhar na final, porque aquele jogo lá realmente foi um jogo totalmente por detalhes, é óbvio, passou por uma grande atuação da defesa do SK, mas um ataque muito, muito abaixo para um Sampa Ball, né? Até estranho um ataque nesse nível. A última vez que eu vi um ataque no nível tão fraco chegar no Sampa Ball foi o ataque do finado Guarani Índias. Então, deixa esse gosto de que se o ataque do SK, de alguma forma, não sei se passa pela troca de QB, não sei se passa pelo plano de jogo, ou desempenho individual de um ou de outro, mas se o ataque conseguisse desempenhar para essa próxima partida mesmo, porque eu acho que a defesa do SK é muito consistente, né? Não tem motivo nenhum para a gente duvidar da defesa do SK nesse momento. Então, eu acho que a briga maior, que eu acho que é lógico. Sempre pode surpreender e seria interessante o ataque do SK render e a defesa da Unicamp mostrar algo a mais que não mostrou ainda. Mas eu acho que o destaque vai ficar mesmo essa disputa entre defesa do SK e ataque da Unicamp, como foi até no último jogo. É que eu sinto, tio Bill, que o SK tá engrenando ainda, né? Eles são um time que provou que eles engrenam pro final do campeonato. Então acho que isso pode fazer falta, mas até mesmo no ano passado, alguns jogadores que desempenharam de forma contínua, né, com um desempenho acima da média, e não é pra provocar, né, a gente gosta de irritar ele, mas cara, o Beppe tá faltando o jogo dele, né, tá dobrando, não sei o que lá, mas assim, também vejo que falta um pouquinho de produtividade não tá sempre dobrado, sabe? Não tá sempre, às vezes escorregou, trocou, às vezes cabeça muito fora, né? Pisar mais fofo, voltar a desempenhar, porque para que o SK faça uma partida, tenha chance de vitória, vai precisar que ele faça a partida que ele fez no último Sampa Ball, que foi, fenomenal. O Beppe jogou pra caralho, realmente.
no último São Paulo. Isso ninguém tira dele, né? Então, passa muito por ele também, por peças fundamentais, né? Isso é relacionado à defesa do SK. No ataque, tio Bill, e aí, quem vem pra jogo? Danilo Narras? Shimizu? Shimizu que não jogou contra o Alpacas, que tinha uma lesão na mão, mas já jogou no campeonato da gincana da escola que tem da outra modalidade, né? Então, assim, ele tá apto pro jogo? Vai vir? Ele que também, a gente sabe da qualidade, que se ele tá num dia muito bom, o quanto ele pode desequilibrar uma partida, o quanto ele já demonstrou, e demonstrou sim em jogos grandes, principalmente contra o Tigers, que ele tem um teto, né? Ele consegue jogar muito acima. E que ataque vai vir, como vai vir, eu acho que o SK é um jogo, tio Bill, que mais que pra provar um ponto, né? Eu acho que é um jogo pro SK engrenar, pra entrar no campeonato. Com a derrota do Tigers pro Weavers, trouxe o SK dependendo de si próprio pra esse Seed 1, né? Que havia perdido, havia escorregado pelas mãos naquela derrota pelo Reapers, ou seja, voltou pra eles. Então tem que engrenar, sabe? Acho que tem que entrar com essa cabeça de que não é só um jogo, é um confronto, do outro lado é uma equipe muito forte, são os caras que a gente já conhece, da qualidade que eles têm. Se der mole, vai tomar, né? Vai tomar big play, vai tomar que nem vai ver, vai tomar TD numa posse de 1 minuto. Então, assim, tem que jogar esse jogo com a seriedade que ele pede, sabe? Na seriedade de duas grandes equipes do nosso campeonato se enfrentando. Então, assim, pelo esporte, joguem pra valer, porque eu quero ver sangue. Não, esse negócio do SK de evoluir com o tempo, tem que ver, né? Se é assim mesmo, se é uma característica da equipe e funciona, tranquilo. Só que tomar cuidado para não virar já vamos jogar playoffs mesmo, e quando chegar o playoffs eu não acho que seja Tem que isso. jogar bom. Eu acho que tá mais para ser um DNA mesmo do time, um time que demora um pouco mais e tal, e que no final dá certo, e já provou que dá certo. Então aí, vamos esperar. Esse jogo pode definir algumas coisas. Tem chance de ser uma derrota, mas falar, pô, gostei do que eu vi. E tem chance também de repente, deixar algum pulga atrás da orelha, dependendo do que acontecer. Jogo bom para assistir. Jogão. E teremos mais um jogo e que eles voltam empurrados pelo seu povo. Os bastardos não param e os soldados de Osasco menos ainda. Eles vão à batalha de Indaiatuba. Enfrentam os donos da casa, tipo o Alpacona, buscando a reabilitação no campeonato. Meu amigo, que tarefa difícil pra esse Alpacas, hein? Não tem jogo fácil, tio Bill. É SK, é Soldiers. É difícil, hein? Para um time que está buscando reabilitação, tudo que eles não precisavam era enfrentar os Soldiers agora. Eu acho que realmente vai ser mais uma oportunidade que o Indaiatuba vai ter de jogar diante da sua torcida. Mas, rapaziada, me provem estar errado. Mas hoje, se tivesse que apostar dinheiro, seria no Soldierzão. Porque, como eu já disse algumas vezes, estou soldierzado e continuarei. É a sensação, é o QB Nasa, é o running back Portuga, né? É o Noia, que o pessoal brinca, né? Ele já brincou, é a 5ª vez que erraram o nome dele, sempre erram. O pessoal de Osasco e o pessoal de Indaiatuba, tio Bill, duas equipes, né? A Alpacas está mais perto, a gente tem esse carinho, né? Paternal, às vezes, com eles, mas eles são meio safados. Tio Bill, não contei aqui a resenha que tava rolando aqui em Americana na última rodada, né? Que teve aqui, o pessoal do Alpacas tava. Mas tava rolando uma resenha de Carlinhos pançudo, inchado, conchipado, né? E muito veio, né, do Jay-Z gritando no meio do jogo, Carlinhos conchipado. Ou seja, espero que o Alpaca se foda neste jogo. Eu tô fechadão com o Soldier, vocês vão pagar, seus bandos safados. Não tem jeito, NASA ou Justiceiro fará boa. Se foi na liberdade aí, sabe que tem os caras
limite. Lazarento, cara, é lazarento, mas eu tava inchado, que eu bebi muito. Mas tô magrinho, tá? Vocês podem me procurar. Domingo, magrinho é muita coisa também, né? Pai é fordinho. Mas assim, melhorei muito, tá, meus amigos? Muito obrigado pelas verdades jogadas na minha cara. E esse é o confronto, Bill. Por, en- Fala. por enquanto, só felicidade pra essa rodada, hein? Delícia. Bem interessante. E, infelizmente, nesse jogo, tivesse que torcer pra alguém, apesar de estar soldezado, acabaria torcendo pra Alpacas mesmo. De novo, para tornar o campeonato ainda mais interessante, para mostrar mais equilíbrio. Mas não dá nem para ser muito otimista, não. Eu acho que o Soldiers ganha com folga, porque o time é bom, cheio de jogador bom, tá jogando bem, contribuiu demais para o campeonato. É time que tem que chegar para ficar e vai coroar o final de semana com mais uma vitória. O quê? 4-0? 4-0, mas tendo em vista os últimos confrontos, Chubiu, a melhor defesa que o Soldiers vai enfrentar, tá? A gente sabe da qualidade da defesa do Alpacas, eles enfrentaram os últimos 2 confrontos a equipe do Scorpions, o Scorpions não, puta que pariu, enfrentaram a equipe de Avaré Saruê e também tiveram um confronto contra o Black Panthers, ou seja, eu quero ver esse confronto de ataque e defesa, sabe? Acho que vai ser legal, vai ser interessante, o Jay-Z, né, com suas... entrando de DL, o próprio Ninja também entrando bastante de DL, eu quero ver qual vai ser a reação desse ataque dos Soldiers, o desempenho deles, e eu, né, vejo que se eles tiverem um desempenho como teria um Tigers contra essa Alpacas, vai mostrar bastante o nível de jogo deles, já vai dar pra gente ter uma ideia interessantíssima, né? Até o próprio SK, que teve um confronto contra o Alpacas no último jogo, teve uma certa dificuldade em um período do jogo, se deu muito bem pelas corridas, o Danilo Narros, mas é um confronto legal, cara, de ataque e defesa, porém fichas no Soldiers e torcida eu vou ficar com Alpacas mesmo, que vai dar Soldiers. É isso. Tem jogo ainda tem jogo. Dizem por aí que tem, estão falando que tem um jogo remarcado, mas são tantos jogos remarcados, Chubiu, que eu vou pedir o respeito dos nossos ouvintes caso eu erre o jogo remarcado que a gente vai falar aqui agora, que já foi palpitado, tá bom? Então, assim, qual a chance de ser ele? 50%. É ou não é? Chubiu, teremos eles que jogam, mas não jogam. Tem jogo, mas não tem jogo. Já foi 2, nem sei quantos, cara. Eles vêm de novo para o impossível. Fazer a segunda partida no campeonato. Eles não desistem, eles querem fazer os 6 jogos antes de 2030. Leme Lizards diz que vai jogar esse domingo, tá? É o que fala por aí. Lizards versus Tomahawk. E eu sei que tem uma rivalidadezinha aí, tá, tio Bill? Lá em Leme, quando choveu, o jogo foi cancelado e tudo mais, o ambiente estava arisco, tinha... eu queria bater nesses caras hoje, mais do que um simples, eu quero bater nesses caras hoje, como qualquer um fala, né, no puxa-fita. Tava um negocinho, não sei se é uma rivalidade de capacete, eu não sei se o pessoal se força os Tomahawk, né, o pessoal que vai, não vai, depende da distância, depende se chove, se faz sol, enfim, né. Não sei se vão, creio que sim, tá? Porque eu senti essa disputinha, não é um jogo tão longe, então acho que eles vão aparecer lá, e se eles aparecerem, teremos jogão. E a outra pergunta é, tio Bill, estreia ou não estreia? Marcílio joga, Marcílio não joga? Os deuses já mostraram, não é pra jogar por outra equipe mais, né? Choveu lá em Leme, ia jogar em São Paulo, eu lembrei, ia jogar em São Paulo contra o Mustangs, não teve, partida cancelada. E aí, vai continuar insistindo? Os deuses já mostraram que eles não querem. Tem o fator da chuva, mas eu acho que o mínimo que essas duas equipes nos devem é fazer um jogo legal, se esse jogo acontecer mesmo. Que seja um jogo bom, para coroar o dia. Já tivemos os outros 3 confrontos, prometem ser interessantes. Esse é o mínimo que a gente que deve pra gente. Essas equipes aí que estão com muito... Impressionante como tem coisas que só acontecem com certos times.
Então vamos se organizar direito aí, porque o campeonato tá muito bom, tá equilibrado e chega até o final cumprindo o calendário, as datas, que é muito importante para dar credibilidade aí pro campeonatinho para ele crescer. Perfeito, e respeite as vontades dos deuses, tá? Eu acho que. Tio Bill, você sabe qual a maior qualidade que um ser humano pode ter, tio Bill? Humildade. É uma delas, mas a primeira, o bem mais valioso que você pode dar a uma pessoa, né? Vou melhorar. É o perdão, tio Bill. E o perdão, eu sinto que ele ronda a cidade de Avaré. E eu acho que quando a gente perdoa, a gente não perde nada, tio Bill. A gente só tende a ganhar, cara. Eu acho que pra bom entendedor, pra quem sabe, sabe, tio Bill. Né? Enfim, vamos ver. Os deuses já falaram que não. Pare de insistir. Fechou. Que venha o próximo programa pós-rodada para descobrir o que a gente já sabia e o que nos pegou de surpresa nesses jogos esperados. Perfeito, meu amigo. Voltamos. Vou buscar trazer bastidores e fofocas que rondam, né, as sidelines para contar para os nossos ouvintes. Enfim, quem tiver lá em Indaiatuba, quem for, dá um salve. A gente chega, bate um papo e se quiser me paga uma cerveja. Big beijo.